Você quer saber tudo sobre diagramação de e-books? Então hoje você vai saber tudo sobre diagramação de e-books e muito mais, com uma visão completa de inbound marketing, mídia digital, Google Ads, Facebook Ads e outras estratégias interessantes relacionadas a design, diagramação, conversão de e-books, inclusive com testes reais, testes AB frescos que acabaram de sair, alguns comentários aí a respeito desse assunto. Fica ligado, cola com a gente, Yardcast 25 chegando. Vamos lá! É com você, Alisson Freitas. Eu acho que quando a gente fala de diagramação, a gente está falando de uma coisa muito antiga, né? Para contextualizar um pouco, diagramação, na verdade, é basicamente um conjunto de técnicas de design, né? Que basicamente falam que só o designer que faz design gráfico, mas não basicamente só o designer gráfico pode fazer. Qualquer pessoa pode diagramar alguma coisa para facilitar uma leitura. E esse conjunto de técnicas como hierarquia, enfim, espaçamento, várias coisas vai auxiliar a leitura e facilitar a leitura do usuário. A diagramação ela se deu origem já, na verdade, há muitos anos atrás, basicamente em 1500 lá, nos primeiros jornais, você já pode ver que a galera já meio que fazia um pouco de diagramação ali nos jornais e tal, e talvez até antes, a gente não sabe, né? As pinturas rupestres já tinham diagramação. Então ela está muito intrínseca, né, com o cotidiano, as pessoas precisam diagramar as coisas para entender. A diagramação hoje em dia é usada para muita coisa, né? Tipo jornal, revista, site, e-book, né? Uma variedade de peças. Cara, eu percebo que dá para usar a diagramação até em mensagem de WhatsApp. Sim. Você, por exemplo, pondo um bold, daí dá um enter, dá um espaçamento, coloca um título, se é uma mensagem mais longa que você precisa explicar alguma coisa, né? Você põe tópicos. Numerar, exatamente. A gente vê essa questão em copies mesmo, né? Para venda, às vezes usando um emoji e tal, você estrutura e organiza melhor as informações, né? Realmente. Isso tudo é diagramação, né? Você pensa que é só design e muitas vezes não é. Imagina se você for enviar um texto bruto no WhatsApp, e com números e valores, e depois você, enfim, negritar só o importante, deixar um título, isso vai facilitar muito a leitura, e quem vai ler, óbvio, isso é muito visível, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre a diagramação das técnicas que eu uso, tentar melhorar aí a eficiência, a qualidade final aí dos e-books, talvez ajude vocês. E também a galera vai ajudar aqui e tal, dar suas opiniões aí. Bom, você pode ver até no podcast passado que a gente gravou, procura aí. Nós falamos sobre landing pages, e landing pages são uma parte essencial para usar quando a gente fala de e-book. Claro que e-books podem ser usados sem landing page, mas em uma estratégia comercial, quando uma empresa está criando um e-book, quando você está querendo criar um e-book em troca de algo, talvez não para fins educacionais, né? A gente vai falar sobre landing page também. Landing page é uma página, um site, um mini site que você usa, nesse caso do e-book, para disponibilizar o e-book em troca da coleta das informações do usuário. Então, o que acontece? Quando se fala também de diagramação de e-book, você também vai precisar saber sobre diagramação de landing page, que aí pode gerar um tema para um outro podcast, né? O Alisson pode comentar um pouquinho sobre isso aqui, ou você ouve o podcast passado. Mas lembre-se, então, quando a gente fala de e-book, a gente vai falar de landing page também, porque é onde você vai criar a tua página para disponibilizar esse e-book em troca do contato dos usuários. Inclusive, aproveitando que eu acho que interessante como você comentou, vocês comentaram sobre a diagramação está em texto, está no WhatsApp. A diagramação do e-book pode e deve começar já antes mesmo do e-book começar a ser desenhado efetivamente lá no InDesign, né? Porque eu acredito que a forma que a gente faz aqui colabora com isso, não sei se você pode dizer também,
se você acha que isso ajuda ou não, mas quando, por exemplo, eu vou escrever um texto... Falando, isso é uma bosta, que atrapalha. O cara nunca falou nada, né? Ele vem agora e fala, nossa, o cara atrapalha. Eu acho que ajuda também. A forma com que se escreve o texto acho que é importante porque já é possível direcionar, né, o que, sim, indicar assim, bom, isso aqui vai numa página, isso vai em outra, dividir o texto em parágrafos, já começa por aí a diagramação. Sem dúvida, até vou citar um pouco mais para frente ali em relação ao cara que vai criar o conteúdo, né, enfim, se você ou um redator, o cara, se ele saber, né, enfim, como funciona a logística de um e-book é muito melhor para você diagramar do que se você pegar um texto extremamente bruto que talvez não tenha quebras. Então, realmente, enfim, acho que dá até para a gente fazer um podcast só sobre criação, né, do zero no e-book, né, talvez falando sobre, enfim, dicas de criação, acho interessante. A gente, inclusive, já aconteceu o caso de a gente pegar textos que vieram prontos do cliente ou de alguma outra situação e antes de ir para a parte de design, de diagramação efetivamente, passou pelo redator para fazer uma organização visual, hierárquica de informações importantes, etc., para daí passar para a diagramação. Isso facilita bastante. Né? Então, sim. Você pode até escrever o teu texto corrido e depois você volta e faz essa organização. Tem um princípio que eu levo comigo, enfim, não sei se vocês acham que está certo, mas eu acho que tem muito sentido que eu fico em mente que um e-book ele é um conteúdo rico para leitor que está um pouco apressado. Ele não é igual um livro que um leitor talvez fique um mês lá lendo e tenha tempo para ler. Um e-book ele meio que criou uma cultura que você vai baixar e talvez tenha uma leitura extremamente rápida. Então, para isso, um e-book ele tem que ser feito de uma forma, dependendo do tema, obviamente, se você vai fazer um e-book lá, sei lá, de ciências, lá, talvez faça sentido ser um e-book longo e pesado, mas na maioria das vezes um e-book ele tem que ter uma leitura fácil, né, uma leitura rápida, e até para não... porque mas ao mesmo tempo ele não pode ser superficial, né? Então... Eu diria rápido, porém não raso. Exatamente. O cara tá poeta hoje. Mas cara, tem inclusive uma técnica chamada skimming e scanning, não sei se vocês conheciam, que é bastante utilizada intuitivamente pelas pessoas ao ler textos na internet de um modo geral. Seja de e-book, seja de sites, de landing page, mas especificamente a gente está falando de e-book aqui, que basicamente consiste que as pessoas não leem palavra por palavra, frase por frase. A gente não lê isso. A gente, mesmo numa página que nos interessa, você vai escanear a página, passar os olhos e parar em tópicos que te interessam. Então, por isso a importância de uma boa diagramação que organize, porque as pessoas não vão ler palavra por palavra. Esse é um erro muito comum, acreditar, vai ler item por item. Não vai escanear e vai ler pontualmente. E fazendo um ganchinho aqui a artigos de blog, né, que o objetivo muitas vezes é o ranqueamento orgânico no Google, o texto ele acaba ficando um pouquinho cansativo e repetitivo, porque o objetivo é ranquear, mas para quem está escaneando não, porque ele fica rápido e fácil da pessoa encontrar as palavras-chave, os principais tópicos. Não, é justamente isso que eu até ia falar, né? A questão de palavras-chave. Né? Tem diversos estudos aí sobre textos, leituras principalmente de blog, as pessoas vão passando os olhos e se elas não acham a palavra-chave que elas pesquisaram no texto, elas fecham o conteúdo ou o site. Então, é muito importante ter essas palavras-chave aí no meio. Isso aí. E... Bom, vamos então falar um pouco sobre diagramação de e-books, né? Eu preparei aqui, tem até uma dica aí, se você tiver até o final do podcast, eu vou falar uma dica aí de leitura bem legal e talvez... Mas é só adiantar, não precisa aprender, né? Não, tem que ler até o final. É surpresa, né? Surpresa. Vai saber exatamente. Exatamente. Podcast não dá pra fazer scanning. Real. Poderia lançar, né, um aplicativo de scanning de podcasts, né, que interpreta o áudio e, eu quero procurar a palavra-chave. Tem nesse trecho tem. Olha, programadores que estão escutando a gente, ideia de aplicativo. Cara, primeiramente de tudo, se você vai criar diagramar um e-book, você tem que ter ciência do que você tá do material que você tá, do conteúdo, né, do que você vai diagramar. Então,
Geralmente aqui não sei como é o procedimento que você cria aí, se você tem um cara que um redator, se é você que escreve, mas você tem que entender do assunto, né? Então, assim, no meu caso, eu recebo, como eu recebo um texto do redator, então muitas vezes o assunto eu não saiba na hora, então eu tenho que realmente estudar e ler. Então, basicamente, eu tenho que ler para entender o que é o texto. Antes até disso, porque aí como o texto já recebe, e muito pertinente você falar que você dá uma lida para fazer, porque tem muito, acho que designer que acha que é só pegar e fazer a parte visual, não tem nenhum contexto. Exatamente, a maioria faz isso, né? E aí acaba colocando elementos visuais que não tem nem a ver com o que está sendo falado. Mas antes até, na definição do tema do e-book, hoje o tópico é diagramação, dá pra gente até fazer comentem aí, o pessoal tem interagido bastante, então comentem aí se vocês quiserem sugerir temas, acharem esse tema legal, que é pra gente falar como definir temas para um e-book, que aí parte da jornada de compra e de resolução de uma dor, que basicamente é um tema que algum grupo de pessoas, que são teus potenciais clientes, tem aquela dúvida, tem aquele interesse, eu quero saber mais sobre esse assunto. Então não é assim, do além, a gente surge uma ideia, não, é baseado em pesquisas que as pessoas fazem, por exemplo, no Google e outras pesquisas também. E aí você pode voltar no nosso podcast que a gente fala sobre o SEMrush, que é uma dica de ferramenta que você pode usar para descobrir o que as pessoas têm de dúvidas em relação ao teu negócio. Mas aí vamos supor que daí já passamos essa fase e aí o texto está pronto, cai na sua mão. É tudo interligado aqui no Yardcast, então, na verdade, esse texto, né, eu digo o texto bruto ali, que é o texto que você vai diagramar, né? A tua missão é facilitar a leitura do usuário. Então, basicamente, na verdade, o texto está ali. Se você ler, você vai entender. Mas a tua missão é facilitar ainda mais, enfim, incrementar com elementos, enfim. E você tem que escanear partes desse... enfim, quando você já tem uma certa experiência com criação e diagramação de e-book, você acaba sabendo de pontos específicos no texto que você pode trabalhar. Digamos, uma frase de impacto, que talvez você pode usar ela como respiro. Isso são várias técnicas que você vai naturalmente criando, assim, né? Então, isso é bem interessante e isso já está interligado também com a criação. Então, o cara que criou o texto, talvez ele já saiba dessas pegadas e talvez já deixe ali fácil para você. Tal como tópicos, títulos, subtítulos, coisas que facilitem na hora da diagramação. Até mesmo o negrito em alguma palavra, uma palavra-chave ali no meio do texto, colocar um destaque nela. E isso aí já ajuda bastante o cara que está diagramando. Se caso o texto que você for fazer não tem nada, é tua missão diagramar ele e realmente talvez fazer até mais que uma etapa, né? Primeiro você colocar os títulos, separar por parágrafos certinho, enfim, e você fazer isso mentalmente já ajuda bastante, né? A segunda, como posso dizer, o segundo passo que você precisa saber e possuir o conhecimento é sobre a identidade visual do cliente, do usuário, do e-book que você vai fazer. Porque tem, assim, e-books são, hoje em dia é muito normal você baixar um e-book, então, na verdade, tem muitos e-books na internet. Então, uma coisa que vai diferenciar o teu e-book, normalmente, seria a identidade visual. Então, você tem que ter um conhecimento muito grande sobre a identidade visual da empresa, do próprio e-book, enfim. E esses dois passos vão te ajudar muito na hora da criação. Então, você tem que ter os pré-requisitos ali para você criar. E né, vamos partir para a criação de fato, né? Então, acho que o primeiro passo, depois dos dois passos, que já me confundiu aí, para de fato a criação, você definir os padrões. Então você vai pegar aí, dependendo da ferramenta que você está aí, não sei se está no design ou PowerPoint, sei lá onde você queria tudo. Qual você recomenda? Eu uso o InDesign, mas talvez porque eu não testei muitos outros, mas eu acho que o InDesign ele cobre bem, você pode fazer tudo ali. Eu até nem domino toda a ferramenta, porque tem muitas coisas, né? Mas, enfim, se você usar outro aí, até talvez dá uma dica aí pra galera, melhor que o InDesign, até eu aí posso dar uma olhada aí, talvez me ajude também. É que o InDesign é a ferramenta da Adobe para diagramação, né, de revistas, para editoração. Sim. O Adobe InDesign aí, para quem não conhece. E é bem fácil se você já usou Photoshop ou algum
aplicativo da Adobe, ele tem a mesma interface, então você não vai se bater muito. Tá um pouco mais fácil que os outros. E nessa etapa aí de definir padrões, é bem importante você criar estilos, né? Então vamos dizer que você... Então, o que eu normalmente faço? Eu crio uma página branca lá e começo a escrever ali um parágrafo ou um título, digamos. Ali eu escolho a fonte, eu escolho um tamanho, um espaçamento de letras e aquilo eu vou usar como padrão. Então, basicamente, todo o resto do e-book eu vou usar aquilo. E por que a gente faz isso? Porque, geralmente, e-book, eles são, enfim, digamos que tenha 20 páginas, você vai repetir muitos elementos pelo caminho até chegar ao final. Então é importante que você crie padrões, né? Isso como fontes, alinhamentos de texto, isso vai te ajudar muito no final, né? Tamanho da fonte, até as cores, né? Enfim, de títulos e tal. E para o resto do trabalho fluir num ritmo bom, né? Isso pode servir não somente para se você está fazendo e-book para uma marca só, né? Se é para a tua marca, você pode usar esse padrão para outros e-books também, né? Porque, tipo, a partir do momento que você cria uma, digamos assim, a identidade, usar a cara do teu e-book, você pode repetir ou não mas você já tem um padrão criado se você quiser usar, né? Exatamente. Talvez essa etapa é que mais demora, né? Porque você vai passar um tempo realmente mentalizando e pensando e salvando ali, de fato, né, os padrões daquela identidade. Tem um negócio que a gente conversou um tempo atrás, eu não lembro quem falou isso. Essa ideia, logicamente, não é minha, eu vi alguém falando sobre isso, sobre ela. Que uma técnica de criação, que o cara fala, é você gastar muito tempo imaginando na cabeça antes de começar a mexer. Porque se você começa a mexer em criação enquanto você está tendo as ideias, pensando, você gasta muito mais tempo mexendo, né, pensando, do que se você projeta na tua cabeça, meio que organiza visualmente o que você quer e depois você só vai para executar. É para produtividade, para aumentar a produtividade. Sim. E criação, né? Você tentar projetar na cabeça e depois criar, não ir criando, ir projetando, ir criando, sim, e mexendo. Essa etapa serve exatamente para isso, né? Para você realmente projetar na cabeça. É como se fosse um rascunho ali, né? No InDesign você tem a opção de você salvar esses padrões. Então, basicamente, você pode salvar ali um padrão de título, um padrão de texto e tal, cor. E, enfim, no decorrer do e-book, quando você vai criando, você vai só selecionando o que você quer usar, né? Enfim, ele já segue tudo com o padrão visual que você quer. Ou você pode ir no jeito mais rústico também, que é criar um padrão de título e texto e depois só copiar e colar nas páginas a seguir, né? Tipo, mas a ideia é que você sempre siga a mesma... Um grande erro é você criar vários tipos de fontes, espaçamentos diferentes. Tem que ser uma identidade una, assim, tem que realmente parecer a mesma. Tanto é que se você abre o PowerPoint, que também pode ser usado para fazer e-book, ele já vem com um padrão, né? Você seleciona dependendo do template, mas todas as páginas do template que você seleciona, ele vem com um padrão de título e de texto de parágrafo, né? Então essa lógica se aplica em qualquer ferramenta que você vai usar. Até uma pergunta, no caso de e-books, ele segue a mesma hierarquia de livros mesmo, sei lá, tem título, sumário, enfim, essas outras coisas aí? Dependendo sim, dependendo não, né? Depende, se o e-book for um pouco mais longo, realmente precisa, talvez um sumário seja interessante. Mas em questão de grid, essas coisas, ele é bem inspirado. Só que, como eu disse, ele é uma leitura mais fácil, então talvez diminuir um pouco os textos, aumentar um pouco as imagens, os elementos, deixar um pouco mais lúdico algumas coisas, talvez vai facilitar e deixar mais interessante a leitura. Então, talvez isso diferencie um pouco de uma... a revista faz muito isso, mas talvez seja um pouco mais lúdico que a revista. Não tanto como um jornal que é bem mais pesado uma leitura. Tendo esses padrões aí de que você criou para o teu e-book, está na hora de botar a mão na massa, né? Então, a ideia é que você comece encantando o leitor. Então é bem interessante você caprichar na capa, né? Você fazer uma capa bem interessante para já buscar a atenção do leitor ali no começo já. E depois... E isso tá ligado com o que eu falei ali no começo das landing pages, né?
porque a cara do e-book, a capa do e-book, também vai estar atrelada ao visual que vai estar na landing page, que vai ser onde você vai atrair ali teu usuário, vai convencer ele a preencher os dados para baixar esse e-book, né? E até indo mais longe, acaba que sendo um alinhamento total, né? Porque se você faz anúncio, o anúncio tem que estar alinhado. Então, é o alinhamento de e-book, landing page e anúncios, né? Tudo isso vai ajudar o usuário a converter e baixar o e-book. E a marca, né? E com a marca também. Eu acrescentaria a marca. Sim. Aí já está também interligado ao título, né? O nome do e-book. Então, o texto ali, então isso já ajuda. Se for um tema que chame bastante atenção, a capa vai ser mais chamativa e isso vai, enfim, talvez aumentar a taxa do cara que tenha mais interesse em abaixar, em continuar lendo aquele e-book. Uma dica legal aí, ó, esse é hack mesmo, né? Hackzinho. Que vai fazer você ficar milionário. Não. Você pode criar 2 ou 3 títulos diferentes, mas que tenham muita relação com o conteúdo do e-book e mudar só a capa. E aí você roda testes e vê qual é aquele que atrai mais pessoas. A gente é muito crente, pelo menos eu sou e defendo essa ideia, eu acredito que vocês também, de que em tráfego, em marketing digital, existe pouco achismo, né? Eu acho, a minha mulher acha, meu amigo falou, eu vi em algum lugar. Não, roda e testa. E a gente, claro, vai acumulando experiência, então muita coisa que a gente já afirma que não vale a pena testar ou perder tempo porque a gente não conseguiu bons resultados ou para conseguir teria que dar muito trabalho. De qualquer forma, essa é uma dica legal. Você tem já um e-book pronto, você só muda a capa e o título, você tem praticamente um segundo conteúdo ou um terceiro conteúdo com tema relacionado, mas diferente pro cliente. A ideia não é mandar pro mesmo cliente, lógico. Assim, daí você está querendo enganar, você vai, né, ser criticado por isso. A ideia é para quando você vai divulgar um anúncio, divulgar o e-book, ver qual é aquele que atrai mais pessoas diferentes. Você pode até pôr uma página de introdução. Este e-book foi gerado com 3 títulos diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, tal, para deixar claro que não é enganação, é só para atrair mais ou menos pessoas. Né? Até tem a questão de que o pessoal não dá tanta credibilidade porque tem muita gente que faz e-book raso, né? Então acaba usando outros títulos mesmo, não tratando como e-book ou como guia, ou usando outros nomes, né? Para o e-book. Eu acho que isso acaba entrando numa questão de testes aí. E se você quiser, você pode usar também, né? De repente. É um assunto bem legal. Eu ia levantar ele mais para frente, mas já que você trouxe, eu acho que é pertinente. Que a gente está falando e-book, mas não precisa ficar preso ao e-book. Pode fazer um e-book, pode fazer um catálogo, pode fazer um guia, pode fazer um infográfico, pode fazer uma tabela comparativa. O importante é que o conteúdo seja interessante para os clientes potenciais. Né? Eu já vi e-books de 2 páginas que eram sensacionais para aquilo que ele se propunha a informar, e e-books de 20 páginas cheios de enrolação e blá 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 que não serve para nada. Então não necessariamente é a extensão do conteúdo, mas sim a relevância do que está ali dentro. Vou dar um exemplo bem prático. Eu baixei um e-book esses tempos atrás de dicas para mitar no Cartola. Logicamente não é nesse período agora que estamos vivendo, não sei que época do universo você está escutando esse podcast, mas nós estamos no meio da quarentena do coronavírus, então não tem futebol, não tem Cartola. Mas eu baixei um e-book do Cartola ano passado, eu acho, ano retrasado, que tinha 3 páginas e umas dicas muito legais para você imitar no Cartola. Para mim foi muito bom. Se essa empresa me oferecesse um novo e-book, eu ia falar, opa, o e-book deles é bom, vou baixar de novo. Então... Eu acho que isso também pode servir para, tipo, bom, quem tá pensando, eu tenho algo legal, tenho um negócio legal que eu quero divulgar, mas em forma de e-book vai ficar muito pequeno. Talvez isso possa ser transformado em outro formato também, né? Como se fosse, também pode transformar para um infográfico, por exemplo. Né? Na verdade, as etapas que eu estou falando aqui dá para você usar em qualquer coisa, né? Você pode, a ideia ali de criar os padrões ali, você pode ser em qualquer tipo de peça, é importante você fazer, né? Mas legal, falando sobre conteúdos ricos, né? Várias formas aí que você pode usar realmente, e talvez na maioria a e-book talvez não encaixe certo, não encaixe tão bem, né? Mas enfim.
E o que dá para fazer antes? A landing page ou o e-book? Cara, primeiro de tudo, antes é você pensar no projeto, idealizar o tema e realmente, eu acho, na verdade não tenho certeza, mas eu acho que você criar primeiro o conteúdo do e-book, o bruto do e-book, eu acho que vai te ajudar no resto, porque ele basicamente você vai ter que pesquisar, vai ter que gastar um bom tempo ali. Eu acho que tem que ver mais com o Eco, o Eco que é o bichão aí, mas eu imagino Em termos de diagramação. Em diagramação, cara, eu acho que é o e-book, porque você tem mais, quando você vai diagramar uma landing page, você, querendo ou não, você fica atrelado à programação. Então, muitas coisas você vai ter que ficar ali naquela da programação. Então, será que vai encaixar bem ali? E quando você está falando de e-book, você está no InDesign, você está livre para fazer qualquer tipo de coisa ali. Você pode botar um macaco em cima da árvore ali que vai ficar legal. E talvez já numa landing page seja difícil você programar um macaco em cima da árvore, saca? Eu, falando sobre o texto em si, e talvez isso influencia também no restante, eu acho melhor criar o texto para o e-book antes, porque a landing page vai ser, assim, eu preciso de um entendimento melhor, eu tenho um entendimento melhor do que eu estou oferecendo para depois fazer essa oferta, né? Então eu já conheço, eu já entendo o que eu estou falando. E aí eu faço ali um resumo, faço um apanhado ali do que eu estou falando na landing page. Então, o processo contrário é um pouco mais difícil, porque eu não tenho 100% de certeza do que eu estou oferecendo se eu criar a landing page antes de ter o produto, a oferta, né, pronto. Exatamente. Lembrando que talvez a landing page ela tenha o tempo de pressa do leitor seja ainda mais evidente do que do e-book, né? O usuário ele quer passar menos tempo na landing page, então tem que ser ainda mais chamativo. Então, enfim, fica para um outro tema aí, falar sobre design de landing page, né? Mas enfim. Vamos voltar lá ao assunto sobre você realmente estar com a mão na massa ali, diagramando o seu e-book, né? Então você tem que ter outra base, que você tem que entender o teu próprio e-book, né? Você tem que fazer com que aquele tema seja fácil para qualquer pessoa ler, até a mais leiga no assunto. Provavelmente, que nem eu pego muito assunto que eu sou leigo, então eu basicamente eu diagramo até a hora que eu consigo entender aquilo. E se você achar que talvez você entendeu, mas ainda ficou complexo, é a hora de você pedir uma opinião, você mostrar, cara, leia esse book aqui, essas 3 primeiras páginas, você entendeu a diagramação, entendeu o texto, o que está passando ali. Isso vai te ajudar muito, muito mesmo, porque às vezes você fica meio cego na tua opinião, né? E essa é a hora de usar aqueles famigerados grids, né? Então você vai criar um layout para as suas páginas. É sempre legal você repetir os layouts. Obviamente você tem que diversificar pelo menos umas 3, 4 vezes, mas daí mais para frente você repete para o usuário também saber onde é que vai estar as informações, né? Não ter um e-book com tipo 10 páginas e cada página é um layout diferente. Isso talvez atrapalhe o usuário, porque ele vai ter que realmente a cada página enfim, tentar procurar as informações, e isso talvez tire um pouco da memória dele fotográfica ali, de leitura. Uma grande dica aí que eu aprendi com o mestre Lucas aí de diagramação as páginas de respiro, né? Porque geralmente ainda mais quando você está com pressa, né, diagramando, você quer botar uns 500 linhas lá de texto lá, e em 3 páginas você coloca o texto inteiro. Mas isso é extremamente que nem quando a gente está falando ali, que o leitor ele quer ler com facilidade, ele não quer um texto pesado, ainda mais no e-book. Então, sempre depois de você, isso também está naquela de você escanear, né, o texto e achar essas partes específicas que você pode pôr um respiro. Um respiro pode ser uma frase de efeito ali, uma frase que não impacte muito a parte interior, ou se você não tiver, pode ser até uma imagem cômica ali, só para que o leitor tenha realmente o respiro ali, né, entre um tema e outro, talvez, um capítulo e outro. Isso vai de você você saber ali, você medir isso, né. Basicamente é isso, né? Provavelmente esse podcast vai estar atrelado ao artigo aí, né? Então no artigo eu vou ter mais detalhado sobre tudo isso.
Mas eu acho que a cereja do bolo para diagramação atualmente é uma coisa que a gente descobriu aí, que é interatividade. Não sei se vocês concordam comigo, mas os e-books, os nossos e-books, eles tiveram uma diferenciação do mercado e talvez se tornaram mais interessantes e foram um sucesso, aí, como um cliente fala aí, nossa. Onde a gente começou a deixar ele mais interativo. Como elementos interativos. Então, links, mas links é normal, né? Até que todo e-book tem. Mas a ideia é que é como você estivesse vendo um website, talvez. Você coloque mais menus, use mais imagens com links, dependendo se tiver um checklist, talvez colocar um checklist. Hoje isso é possível numa diagramação de e-book, você colocar as caixinhas ali de seleção. Isso vai fazer com que o e-book seja muito mais fácil para o leitor e muito mais interessante do que só entre aspas, um papel com letras e textos, né? Até uma questão de diagramação e falando em mobile first, né? O ideal é diagramar um e-book, talvez com a fonte um pouquinho maior, porque as pessoas baixam mais no celular. Geralmente é pensado nisso. E no formato vertical? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É uma questão muito de escolha também. Você pode ter até 2 versões, de repente. Mas a maior parte hoje dos acessos é mobile. O mobile ele também acaba ficando bom no computador. Não tão bom quanto se fosse diagramado na horizontal e tudo mais, mas ele adapta. E o contrário não é verdade. Então, o diagramado para computador não fica tão bom no celular. Então, eu priorizaria usar fontes um pouquinho maiores, mas não tanto, para você poder também no computador não ficar um negócio exagerado. E no formato vertical, priorizando isso. Realmente, você também tem que pensar também no teu público, né? Talvez eles precisam de alguma coisa mais acessibilidade, né? Talvez seja interessante você deixar as fontes maiores, as imagens maiores. Talvez até pensar nos daltônicos, né? Se você, enfim, fazer uma versão... Se são pessoas idosas. Exatamente. E isso vai diferenciar, vai mudar muito. Se as letras forem pequenas, um idoso provavelmente não vai conseguir ler e vai, enfim, jogar fora o teu e-book e não vai querer mais ler. E, voltando ao que a gente falou de não existe achismo em marketing digital, olha o teu Analytics e vê qual é a maior parte dos seus acessos do teu site. É mobile ou é desktop? Exatamente. Depois ainda, o Analytics especificamente da landing page que gerou aquele e-book. Então, facilita tudo. Como um tutorial, digamos, aí do Cartola. Geralmente não, acho que 100% dos usuários são no celular, né? Então, talvez a taxa de pessoas que vão ler no celular seja muito maior do que no computador. Então, talvez valha muito mais a pena você fazer uma forma vertical totalmente pensada para celular. Agora, se você, enfim, teu negócio é uma coisa que talvez as pessoas, um catálogo com imagens em HD, sei lá, talvez no celular não fique tão interessante e você quer que as pessoas leiam no computador. Talvez até uma breve descrição disso seja interessante. Então, os tamanhos é totalmente livre e pensado no tema, no e-book ou no teu público, né? E a dica do livrinho lá que eu falei lá. Se você ficou... O livro se chama Edição e Design. Ele é um livro totalmente sobre diagramação. Ele fala de diagramação dos mais antigos jornais até hoje em dia, mas dá para você usar hoje em dia tranquilamente. E o livro é sensacional. Eu não tive a oportunidade de ler todo ele. O Lucas já leu tudo, ele sabe bem. Mas eu já percebi que o livro ele é sensacional. Ele fala várias técnicas ali que você pode usar de diagramação, como espaçamento, alinhamento, grids, hierarquia, divisão, né? Porque provavelmente o usuário ele sempre vai ler o que está mais chamando a atenção e, enfim, vai seguindo essa leitura. Eu acho que se você quiser aprofundar nesse assunto, na verdade, você tem que ler um livro desse, vai te dar uma ajuda muito grande no começo e, obviamente, praticar, né? Eu acho que as técnicas, elas até refutam alterações, né? Possíveis alterações, né? Porque você tem bastante argumento e em questão técnica do porquê aquele elemento tá ali, né? Então, não tem por que alterar isso se alguém pedir. Uhum. Algumas coisas assim. Você tem culhão, né? Pra fazer ele. Mas acho que é isso aí, galera. Tem mais alguma coisa aí ou...
Comente aí se você tiver alguma dúvida, uma crítica, uma sugestão, pedidos de temas. Estamos abertos a interagindo com vocês nas redes sociais. Se você está no YouTube, esse podcast também está no Spotify. Se você está no Spotify, esse podcast também está no YouTube. Fique à vontade para navegar entre as redes. Mais uma última dica aí. Na verdade, o Resultados Digitais ele tem uns templates de e-book, né, que você pode baixar gratuitamente. E talvez se você esteja começando agora, baixar eles e olhar como é que eles funcionam, você vai te ajudar bastante. Eu vou deixar aí no artigo aí também o link aí para você baixar e dar uma olhada. E também um e-book feito aqui para a agência sobre as principais ferramentas de marketing digital, que foi inclusive rediagramado recentemente, né? A gente vai deixar o link no artigo também. E também um e-book, não, tô brincando, chega de e-books. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, falou.